O seu pai de santo é muito duro? É bruto, estúpido e malcriado com você? Então hoje, pai de santo muito bravo. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet! Eis aqui um bando de boa que você já conhece, quase 4 anos no ar, gotinhas de informação de Umbanda pra você! Antes de mais nada, né meu filho? Deixa o like, porque depois você esquece, no final você fecha o vídeo. Deixa o like, se você não é inscrito, clique no inscrever-se e não deixe de se comunicar com a gente através do Facebook ou mesmo aqui nos comentários do YouTube. Fazemos muita questão de receber a sua opinião, o seu comentário. Aliás, são vocês que ajudam a fazer o Umbanda de Boa. Bom, galera, hoje nós estamos falando sobre pai de santo muito bravo. Esse é um tema que já estava na lista há muito tempo, mais de anos, se quer saber. E muita gente que reclama, porque o pai de santo é muito bravo, que o pai de santo é estúpido, que o pai de santo briga com a gente, ou ele é muito disciplinador. E todo mundo me pergunta se isso está certo ou se isso está errado. Bom, gente, eu vou falar sobre as minhas experiências, vou falar sobre alguns casos de como é que os filhos veem a situação e como é que os pais de santo, mães de santo, enxergam também a mesma situação. E vou dar minha opinião final sobre sacerdócio. Acima de tudo, eu falo para você, eu tenho muita liberdade, eu tenho muita intimidade para falar desse assunto. Por quê? Porque o meu pai de santo, ele era muito bravo, ele era muito difícil de lidar, era uma casca de ferida, como se diz. E para você ter uma ideia, ele mesmo se auto-intitulava "Eu sou bruto, estúpido e malcriado mesmo". E vou falar uma coisa pra vocês, gente. E realmente, eu com ele, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu sempre tive muito problema com autoridade. Porque até com meu pai de sangue, minha mãe de sangue, eu fui uma pessoa muito complicada. Eles davam uma ordem, eu queria saber por quê, baseado e fundamentado no que eles estavam dando essa ordem. E eu não concordava, eu sempre fui o rebelde, vamos colocar assim. Então, se tem uma pessoa que realmente tinha motivos pra reclamar do meu pai de santo, essa pessoa era eu. Porque o tempo todo nós estávamos nos engalfinhando, né? Tava se bicando. Como diz, dois bicudos não se beijam. Mas ao mesmo tempo, demorou muitos anos. Inclusive, todas essas brigas que eu tive com ele, nós tivemos brigas das coisas mais simples e ridículas possíveis, até assuntos muito importantes para o terreiro. E eu não entendia porque ele tomava certas providências. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar algumas histórias minhas com ele. Toda sexta-feira, cujo sábado não tinha trabalho, eu tinha costume de passar por lá, pegar um axé, fazer umas orações para depois ir pra balada. Era molecão, gostava de bagunça, né? E eu sempre passava por lá, fazia minhas orações e eu passava lá pra dar uma boa noite. Ele sempre estava ocupado, sempre atendendo gente. E um dia eu cheguei pra ele assim, ele tava enroscado, tava bravo com algumas pessoas. Eu cheguei pra ele e falei: "Seus Mildo, eu tô indo embora, só vou passar pra dar boa noite pro senhor". Ele vira pra mim naquele dia e fala assim: "Boa noite por quê? Quem foi que pediu sua opinião? Pra você tá sendo boa noite? Pra mim não tá. Então você vem fazer o quê? Vem cheirar o quê aqui? Não tá bom, vai embora daqui, que eu tô muito ocupado e muita coisa pra fazer". Menino. E aquilo eu passei a mão no rosto assim e falei: "Presta atenção, velho, que essa sua falta de educação, essa tem volta, viu? Não sei quanto tempo vai demorar, mas essa tem volta". Escreva as minhas palavras. Virei as costas e fui embora. Ao mesmo tempo que eu fui vivendo várias situações com ele, por exemplo, tinha uma mesa muito velha no terreiro e nós ganhamos em doação uma mesa nova e muito boa. E eu sei que ele era muito apegado às coisas antigas, ele pessoa de idade assim. Então eu falei: pessoal, nem fale nada com ele, vamos arrancar essa mesa velha e vamos pôr a nova. Meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu tivesse esfaqueado a mãe dele ou a filha dele, acho que não teria tido a mesma reação. Vocês estão querendo acabar com o terreiro, vocês estão querendo jogar tudo fora, dependendo de vocês, vocês põem fogo aqui no terreiro. E brigamos, batemos boca. Ele falou assim: "Quem foi que deu autorização?" Eu falei: "Fui eu que dei autorização. Mas você não manda aqui". Eu falei: "Desde que eu esteja fazendo alguma coisa de bom pro terreiro, eu também tenho minha autoridade aqui. Não é igual a sua, mas uma coisa tão simples, não vejo porquê". A mesa estava cheia de cupim, tava pegando cupim até nos outros móveis. Ele não aceitava. Não foram poucas vezes que nós trocamos palavras de baixo calão entre nós. Então eu tive muita dificuldade em aceitar isso. Eu lembro que muitas vezes eu não quis ir para o terreiro por causa dele, justamente porque eu
e ele batia de frente, batia de frente, batia de frente. E eu não entendia. Eu falava, como é que pode, gente? O homem tá tantos anos e ninguém tira esse homem da dirigência, da zeladoria da casa. O homem é louco. E olha, gente, sem mentira, viu? Por uns 4 ou 5 anos, eu ia pro terreiro pelas experiências que eu tinha com as entidades. Porque por ele, eu não tinha vontade nenhuma de ir pro terreiro. Mas um dia aconteceu uma coisa muito interessante. Tinha uma filha da casa, que era a prata da casa, cresceu dentro da casa. E um dia ele tava com muita dor de cabeça, levaram pro hospital. Já tinha 24 anos, mais ou menos. E ela foi diagnosticada com meningite. Esse dia do diagnóstico era uma quarta-feira, que ele não ia para o terreiro. Ligaram na casa dele. Falaram, seu Osmildo, é o seguinte, a filha de fé X tá com meningite e os médicos falaram que nessa idade pode até matar. Pois, gente, isso me assustou. A resposta dele falou, foi bom vocês me ligarem. Ele desligou o telefone, pediu para alguém levar ele pro terreiro. Ele abriu o terreiro, abriu a casa dos senhores Exus, a casa dos orixás, firmou velas e bateu cabeça e fez pedido por ela. E naquele dia, porque eu fui uma das pessoas que fui chamada naquele dia para auxiliar, com energia para ajudar ele, para levar, eu fiquei assustado com a entrega, com a dedicação e com aquele amor por aquilo. E uma filha que também, costumeiramente, ele brigava muito. Naquele momento eu entendi o quê? Ele era estúpido, ele era bruto, estúpido, mal criado, ele deveria ter um motivo, mas que por trás daquela casca grossa tinha um pai de santo muito dedicado, com muito amor à religião, muito direito, muito correto, e que sempre, isso eu não posso jamais falar dele, que eu vi ele muitas vezes tirar dinheiro do próprio bolso, dinheiro do bolso que eu digo, dinheiro da família dele para pagar contas do terreiro. Ele jamais esqueceu de estar comprometido com a caridade. E nesse momento eu comecei a fazer uma reavaliação dele, uma forma de enxergar diferente aquele pai de santo. Porque ele fazia coisas estúpidas, existe até hoje, inclusive um corredor para entrar no terreiro, tinha uma placa que sempre deixava, não pare no corredor, não pare no corredor. E ele chegava na hora do intervalo, as pessoas costumavam fazer fila, e já tinha placa para isso mesmo, para não fazer essa fila. Ele acendia cigarro, ele ia lá e, por querer mesmo, intencionalmente, ele queimava as pessoas com o cigarro. As pessoas gritavam, ai, queimou, desculpa. Mas desculpa por quê? O que está escrito aqui? Não pare, o que você está fazendo aqui, rapaz? Suma daqui todo mundo, vai, vaza, limpa essa área aqui, isso aqui não pode ficar ninguém. Agora eu pergunto, por que queimar com cigarro, gente? Então ele tinha umas tiradas muito estranhas. E o tempo passou, eu passei a respeitar mais ele. Eu lembro, ele tinha uma dificuldade muito grande de ensinar as coisas que ele sabia. Tinha uma situação que eu tava ali um sábado, e ele chegou para mim assim, Márcio, vem aqui comigo. Eu fui, né? Claro, seus meus, vamos lá. Ele entrou na casa dos orixás, pegou umas velas, começou a firmar e fazia umas oração, falando baixo. Meu pai, Oxalá, abençoe, ilumine todos os filhos da casa. E eu ali esperando o que ele queria, né? Ele foi, firmou uma vela, firmou 4, firmou 7, firmou 10. Daqui a pouco ele olhou e falou, o que você tá fazendo aqui ainda? Você é louco, velho? Você que me chamou aqui. E naquele dia, depois que eu saí de dentro da casa dos orixás, do nosso roncó na casa, eu entendi que o que ele quis dizer é, aprenda observando o que eu faço, porque eu não sei ensinar. Então assim, ele era estúpido, a gente brigava, às vezes ele pisava na bola tão feio, ele não era uma pessoa de pedir desculpas, ele chamava a atenção da gente na frente de todo mundo, brigamos muitas vezes na frente de muita gente, mas ao mesmo tempo, quando ele errava, ele não pedia desculpa, mas ele ficava querendo te agradar de alguma forma, que nem eu. Quando ele errava, ele chegava pra mim, batia na minha costa e falava, bruto, veiaco de Roma, você é a flor do meu jardim, pra querer me agradar, porque a educação que ele recebeu era difícil, homem não chorava, homem não pedia desculpas, não voltava atrás, então era uma outra época, era muito difícil conviver com ele, mas as coisas mais belas e mais bonitas e as partes mais importantes da Umbanda, eu aprendi com ele, não porque ele me ensinou, mas ele sempre fez questão que eu convivesse, não somente eu, mas outros meus irmãos de fé, que nós convivêssemos com ele em certas atividades, em certos rituais, para que nós aprendêssemos através da prática, porque assim, teoricamente ele nunca soube me ensinar ninguém, tanto que eu me lembro que quando eu fui abrir a quarta-feira, eu tenho um grupo de estudos em quarta-feira desde 2009, e eu fiquei 4 meses pedindo autorização para ele, para abrir o grupo de estudos. Ele falou, por que você quer fazer isso? Os seus das pessoas não sabem nada. Eu falei, mas se não sabe nada, manda perguntar para mim. Eu falei, mas o senhor é muito bravo, as pessoas têm medo do senhor. Você quer fazer oposição contra mim? Eu já sei onde isso vai parar. E ele me atormentou, até que depois de 4 meses, não sei o que deu em mim, falei, olha velho, você autorizando ou não autorizando, quarta-feira eu vou estar aqui, vou começar esse bendito grupo de estudo. E nossa, esse homem me perseguiu acho que uns 6 meses. Depois de um tempo, um dia chega uma mulher e fala, seu Márcio, mandaram vir conversar com o senhor aqui para perguntar isso, aquilo, aquele outro. Eu falei, mas quem mandou você vir aqui falar comigo? Ah, é melhor não falar. Eu falei, como melhor não falar? Ah, foi o seu Osmildo. Eu falei, seu Osmildo? Ele falou pra mim, olha, essas coisas, vai lá e pergunta pro Márcio que ele te explica, mas não fale que
que fui eu que mandei. Tudo para não voltar atrás, gente. Pai de santo muito bravo não significa que seja um mau pai de santo, que seja um mau dirigente, que seja um mau sacerdote, desde que ele tenha uma outra parte que balanceie essa situação. No caso do meu pai de santo, ele era extremamente bravo, estúpido, mal criado, bruto, como ele mesmo se autodenominava, mas ao mesmo tempo ele tinha um amor, uma dedicação. Ele podia não gostar de você pessoalmente, mas se você chegasse e falasse, seu Osmildo, eu tô com um problema muito sério, primeiro ele falava assim, vamos ver, fala que eu quero ouvir. Se ele via que o problema era sério mesmo, ele podia não gostar de você, mas ele parava tudo para socorrer você. Isso é caridade, isso é amor à religião, isso é amor ao ofício do sacerdote. Ninguém é perfeito neste mundo. Se você tem um pai de santo que é bravo, que é disciplinador, que chama atenção, que é complicado conviver com ele, mas ao mesmo tempo você vê que é uma pessoa extremamente dedicada à religião, que está comprometida com a caridade, que é uma pessoa que quando os filhos realmente precisam, ele está à disposição daqueles filhos de fé. Então, meu filho, é melhor você prestar atenção e você aprender com essa pessoa. Nem tudo é só sorriso ou só braveza, porque eu conheço muitos pais de santo que só sorriem, só passam a mão na cabeça dos filhos e os filhos fazem o que querem no terreiro. E isso também está errado. Uma outra situação que eu passei com o seu Osmildo é uma situação que, essa foi incrível. Foi uma época que já foi quase no final da vida dele. Tinha uma cambone na casa, que ele tinha autorizado a cambonear, e ela fazia uns 6 trabalhos que estava pondo a casa em polvorosa. Ela discutia com o médium, ela discutia com os outros cambones, discutia com entidade dentro do terreiro. E um dia nós fizemos um abaixo assinado, mas ninguém tinha coragem de falar com o homem. Então vai o Marcião bobão, né, dar cara pra bater. Ocasionalmente eu tinha descoberto que no terreiro ele era muito bravo, mas na casa dele ele era muito mais manso. Dentro do terreiro parece que ele vestia uma roupa de pai de santo. Na casa dele ele era apenas o Osmildo. Eu fui na casa dele e falei, seu Osmildo, tá acontecendo assim, 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 assado. O pessoal tá bravo, o pessoal não aguenta mais, tem muita gente que não tá querendo mais nem ir no terreiro por causa dessa menina. Será que a gente não poderia tomar uma providência? Ele para assim e fala, ih, rapaz, complicado isso aí, viu? Ele falou assim, vou pedir um favor pra você, será que você faz pra mim? Eu falei assim, o que foi, seus meus? Nós só tem mais um trabalho, depois nós vai parar pra quaresma. Nessa época, a minha casa fazia recesso na época da quaresma. Então vamos fazer o seguinte, esse trabalho, ela vai trabalhar normal, e se não acontecer nada até o trabalho que nós voltar da quaresma, eu vou tomar uma providência e vou apresentar pra todos vocês. Vamos fazer assim? Como é que eu ia falar não pro homem? Falei, claro, senhor, sem problema, né? Comentei com o pessoal, e nesse último trabalho, antes da quaresma, essa menina, aí ela passou dos limites mesmo, perdeu a paciência, acabou o trabalho, entramos em recesso. E todo mundo esperando que providência esse homem ia tomar depois da quaresma. E o tempo passou, chega no dia do trabalho, essa menina, ela chegava inclusive cedo lá, o trabalho começava às 8, 5h30, ela já tava lá, 5h30, a menina não apareceu, 6, 7 horas não apareceu, a menina não veio nesse trabalho. Falei, que coisa, né? Aí passou, não falei nada com ele, nem dá pra ele cobrar uma providência dele, já que a menina não veio. Aí veio o segundo trabalho, a menina não veio, o terceiro trabalho, a menina não veio. Cheguei pra ele e falei, ô velho, nosso cego, o que foi que você aprontou? Ele falou, o que você tá falando? Falei, o que você fez com a menina, a Cambone lá, que tava dando problema, que não apareceu mais? Eu não fiz nada. Eu só fui lá, coloquei pro Veludo, falei, Veludo, a casa é sua, a casa é vossa. Se você não tomar uma providência, me orienta que providência eu devo tomar. Se ela não veio mais, é porque o Veludo já tomou a providência dele. Então essas coisas eram uma sabedoria tão diferente, que hoje é tão difícil de encontrar. Nós tivemos uma dificuldade muito grande no final da vida dele, que ele já estava ficando doente, que ele tinha resistência em permitir que nós ajudássemos ele a tocar a casa. Eu entendo, gente, que tem gente que é contra o pai de santo, mas eu falo pra vocês, meu filho, desde que o pai de santo não seja o pai de encosto, que nós falamos há 2 sábados atrás, e quem quiser volta lá no vídeo pai de encosto, se você ainda não assistiu, assista, que é interessante. Se o seu pai de santo, apesar de todos os problemas, ele é uma pessoa correta, tem outra coisa, as incorporações do seu Osmildo era uma coisa assim incrível. Eu sempre brinquei com ele, falei, é mais fácil me acertar com as suas entidades do que se me acertar com o senhor. Sempre falei isso. Ele recebia Caboclo Pedra Negra, era um amor de pessoa, ele recebia o pai Cipriano, o pai Francisco, eram pretos velhos maravilhosos, recebia Exu Veludo. O Exu Veludo, com toda a braveza que ele tinha uma capacidade de conversar e se entender com ele, que era uma coisa incrível. Então a mediunidade dele era uma coisa muito grande e autêntica. Inclusive, muito poucas vezes eu vi as entidades dele assumirem algum problema e não deixar para os médiuns da casa. Quando eles assumiam, gente, era tiro e queda. Por mais difícil que fosse, o que as entidades dele assumiam para resolver, certamente era resolvido. Mas por que então tem que ser bravo? Nós estamos em 2017, por que os pais de santo têm que ser bravos? Eu falo para vocês, meus filhos, por causa dos filhos de fé da casa, por causa dos trabalhadores da casa. Não é fácil você ser dirigente. Não é fácil ser pai e mãe de santo. O pessoal pensa que é bolinho, não é. Eu vou contar para vocês uma história que me aconteceu isso muito recentemente. No dia de trabalho, eu chego na casa 1h da tarde, eu dou aula de teologia presencial da 1h30 às 6 da tarde e 7 horas começa o trabalho. Aquele dia eu tinha chegado na casa 1h da tarde, eu dei aula,
começou o trabalho, eu cuidei da direita junto com o meu dirigente, e depois teve o intervalo, começou a esquerda. Sei que eu fiquei na esquerda até o fim aquele dia, que eu tava com saudade de ficar um trabalho inteiro, porque normalmente eu vou embora antes, porque eu não aguento. O trabalho acabou 2 horas da manhã, ou seja, eu fiquei 13 horas dentro do terreiro. Eu tô saindo do terreiro, uma menina chega pra mim e fala assim: ai, pai Márcio, eu preciso falar com você. Posso falar com você? Eu falei: não, claro que não pode. Até a menina assustou. Falei: moça, eu tô aqui há 13 horas, eu não almocei, eu não jantei, eu tô com 2 pedaços de torta de legume no estômago, eu tô sujo, eu tô cansado, eu tô com sono, eu tô com frio, eu quero tomar banho. Não pode falar comigo. Venha na quarta-feira e converse comigo. Hoje eu não vou falar com ninguém. Agora eu pergunto pra vocês, você acha que tem cabimento a pessoa quer falar comigo depois de eu estar 13 horas no terreiro? Daí você tem que ser o quê? Pode ter que ser duro com a pessoa, porque você tá cansado, você não tem paciência pra querer falar de forma suave. Da mesma forma, aquele filho da casa, às vezes médium ou médium em desenvolvimento, que você vê que tá cometendo erro, você chama ele de canto. Aliás, o meu perfil é esse, não gosto de falar no meio das pessoas, e falo: filho, você tá fazendo errado, corrige isso daí, que isso aí tá fazendo mal pra você. Vem uma segunda vez, um segundo trabalho, ele repete o erro. Fala: filho, você repetiu de novo. Ele fala: ai, pai, eu vou mudar. Terceiro trabalho, repete o mesmo erro. Quarto trabalho, repete o mesmo. Aí você não aguenta. Eu puxo ele de canto e ripo ele. Eu falo: viu, tá pensando que você tá onde? Você promete uma coisa pra mim e nunca cumpre? Então assim, hoje eu entendo muito os seus humildes e muitos amigos meus, conhecidos, pais de santo, que já tem tempo na religião, que às vezes são firmes e são duros com seus filhos. Porque o pai de santo tem que usar dureza quando necessário. Tá certo que às vezes você vai ficando tão cansado. Hoje eu tô numa fase da minha vida que quando eu vou chegando no terreiro, eu sei que tem problema me esperando, mas ao mesmo tempo eu falo: que bom que eu posso ajudar. Mas são coisas assim de pessoas que vão pedir cada coisa do arco da velha que não tem sentido. Ai, pai, estão fazendo demanda contra mim. Eu falo: pra mim também estão fazendo demanda, filha. O que você quer que eu faça? Trabalha pra caridade e firma a sua cabeça que o mal não pega. A pessoa quer que você tenha fórmula mágica pra tudo, que você tenha obrigação de curar todo mundo, que você tenha obrigação de abrir caminho pra todo mundo. E não é assim que funciona. As pessoas esquecem da lei da ação e reação, esquecem da lei do merecimento, a lei das afinidades espirituais, e chega pro pai de santo, acha que o pai de santo é Deus na terra. E não é assim. Nós não somos super-homens, nem super-mulheres, nem mulheres maravilhas. Nós temos limites. E vocês consomem os limites da gente. Eu sei que não são todos. Eu, pelo amor de Deus, eu peço desculpas para irmãos, filhos de fé que estão ouvindo isso e não tem culpa. Que não são todos. Mas normalmente, filho, boa parte de um terreiro, quase a metade, tem o costume de consumir a ideia do pai de santo por problemas desnecessários ou fúteis. Sendo que tanta gente que precisa, às vezes, não consegue falar com a gente. Então é até falta de respeito para com os seus irmãos. Isso vai deixando a gente irritado. E às vezes quando você explode, que nem já aconteceu de acabar a gira e eu rasgar. Terminei a gira, fechei a gira bonitinho, para não perder o equilíbrio. Aí eu pego os filhos e ripo a coisa. Vocês estão pensando que vocês estão aonde? Vocês estão de brincadeira aqui dentro do terreiro? Faltando respeito contra a Umbanda, contra o terreiro, contra o pai de santo? Vocês estão pensando que vocês são o quê? Muitas vezes já fiz isso. Por quê? Porque eu achei necessário. Quando eu percebo que muitas pessoas cometem o mesmo erro, eu procuro falar de forma coletiva. Quando o problema é só com uma pessoa, eu pego aquele filho em particular. Então assim, meu filho, principalmente aos novos que não têm paciência, que não enxergam o que está por trás das coisas, não conseguem compreender as ações e atitudes de seus pais de santo. Eu peço para você apenas uma coisa: seu pai de santo, quando você precisa, ele está à sua disposição. Seu pai de santo trabalha comprometido com a Umbanda, dessa Umbanda do amor, da humildade e da caridade. A mediunidade do seu pai de santo é autêntica. Você percebe que as entidades dele trabalham realmente focado para a sustentação da casa e para a bênção dos seus filhos e de toda a assistência que vai naquela casa. Se o seu pai de santo faz isso, personalidade é de cada um. Lembre-se que muitos desses pais e mães de santo não eram assim no começo e ficaram assim através do tempo. Muitas pessoas provaram, testaram a fé e a paciência desses meus irmãos, desses meus colegas sacerdotes e sacerdotisas, dirigentes e zeladores. Então, meu filho, você tem que ver, somando tudo, qual o resultado prático para a Umbanda que esse pai de santo gera. Se for um resultado bom, então ele ser bravo, ser difícil, ele ser exigente, isso não é problema. Isso pode ser até uma virtude. Lembra você que, como eu, são filhos rebeldes? Rebeldia, meu filho, não faz mal pro pai de santo, faz mal só pra gente mesmo. Eu poderia ter melhorado na minha vida muito antes se eu não tivesse deixado essa minha rebeldia tomar conta de mim. Qual foi o preço que eu paguei? Eu passei 5, 6 anos na Umbanda, duvidando da minha mediunidade. Quando eu chegava no terreiro, às vezes deixava o ódio e a raiva pegarem a minha cabeça. Isso atrapalhou a minha mediunidade. E mesmo assim, graças a Deus, graças a todos os orixás, guias e protetores, um dia acho que caiu a ficha e eu entendi que eu ali sou apenas um servo da Umbanda.
Umbanda, eu sou apenas um soldado. Eu não estou ali para querer fazer juízo de nada, eu vou para fazer o meu trabalho. Meu pai de santo, ele não tem obrigação de ficar passando a mão na minha cabeça. Eu não tenho que fazer um trabalho bom, ser um bom médium, ser um bom cambone, ser um bom trabalhador, para que meu pai de santo fique, ai, como você fez um trabalho bonito. Eu tenho que fazer isso porque isso é o certo e é a minha obrigação. Eu não tenho que ficar esperando que o pai de santo fique me agradando. E também eu tenho que saber o seguinte, quando o pai de santo me chamar a atenção, eu tenho humildade de receber as coisas, humildade de receber e de sentir, num primeiro momento, não repudiar aquela puxada de orelha, e sim parar, pensar, respirar, refletir, porque deve existir alguma verdade nisso. E filho, se você tem pais de santo que podem ser bravos, mas que estão comprometidos com tudo isso, então você está no lugar certo. Se não for assim, aí eu falo para você, meu filho, busque um novo terreiro. Entretanto, filho, para fechar o vídeo eu só tenho uma advertência. Conheço muito filho de fé que deixa a casa porque o pai de santo, a mãe de santo é bravo, é difícil, tem personalidade complicada de lidar. E daí ele sai de um lugar que tem uma luz muito grande e vai bater cabeça em tanto quanto outros terreiros de pais e mães de santo, entre milhões de aspas, temerosos ou duvidosos. Então toma cuidado com isso. Pai de santo muito bravo, guia-chefe muito bravo, não significa que o terreiro é ruim. Aliás, pode até significar que o terreiro tem um impulso que coordena, que comanda e que dirige aquele espaço espiritual. Certo, galera? E este era o vídeo de hoje. Eu espero que todo mundo goste. Se você não deixou o like no começo, deixa o like agora. Não deixe de se inscrever. Conversa com a gente pelo YouTube, pelo Facebook Umbanda de Boa. E aliás, vai na nossa página, dá uma curtida. Se quiser falar comigo, vai no meu Face pessoal, Márcio Caim Umbanda de Boa. Galera, só temos gratidão a todos vocês. Você já conhece o esquema aqui. E assim, Umbanda de Boa cada vez melhor. Gostou? Compartilha. Compartilha com a galera. E você sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero mesmo? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá nesse momento, Pai, derrama a sua bênção de paciência e entendimento sobre todos os filhos de fé e também dá paciência, entendimento e sabedoria a todos os pais de santo. Pai, faz com que todos os filhos de fé compreendam e possam enxergar o verdadeiro espírito, o verdadeiro amor de cada pai de santo atrás de suas atitudes. Pai, faz com que eles não façam julgamentos prévios, que possam compreender e entender que a Umbanda, acima de tudo, é quem coordena os trabalhos espirituais e não apenas um pai de santo. Somos todos instrumentos e dessa forma, meu Pai, dando paciência aos filhos, entendimento e sabedoria aos pais de santo, que nós possamos ter terreiros cada vez maiores, cada vez melhores, que possam ser verdadeiros focos de disseminação da luz espiritual para que a caridade chegue a todos, com a sua força, com a sua bênção e sua luz, meu Pai Oxalá. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima.